ressuscitou algumas pessoas. E cremos que todas essas pessoas que Cristo ressuscitou eram jovens. Nós não sabemos muito sobre o que aconteceu depois, porém, como eram jovens, podemos admitir que havia um ministério específico para cada uma delas. Nós vemos, porém, em Atos, no capítulo 9, versículos 36 até o 41. Havia em Jope uma discípula por nome Tábita. Nome este que traduzido se quer dizer Dórcas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E depois de a levarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dórcas fizera enquanto estivera com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou e, voltando-se para o corpo, disse: Tábita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Amados, nós percebemos nessa passagem que Pedro ressuscitou a uma viúva chamada Dórcas. As viúvas, elas não eram consideradas, porém Dórcas era uma mulher crente de Jope, muito benevolente. Aconteceu que todas as viúvas cercaram a Pedro, chorando e mostrando túnicas e vestidos que Dórcas fazia enquanto estava viva, enquanto estava com elas. Entenda isso. Dórcas estava produzindo, Dórcas estava empenhada, ele estava fazendo a obra, estava suprindo a necessidade daquelas viúvas ali em Jope, ali na sua região. Então, por isso, Pedro ressuscitou, porque ela estava atuante, estava operante, militante. Entenda isso, queridos. Os dons trazem prestígio. Os frutos, eles te dão um nome, porém são as obras que produzem testemunho. E ele disse: serão as minhas testemunhas. E aí nós temos que manifestar o resultado da nossa crença. Sim, eu tenho um sistema na minha vida. Cada ano novo eu tenho que estar melhor do que o ano anterior. Senão, eu perdi o ano todo. Eu não quero ficar no mesmo lugar. Se eu tiver que ficar de ponta cabeça, de cabeça para baixo, andar, plantar bananeiras para progredir pelo menos meio metro adiante, eu farei. Mas eu não posso ficar paralisado. Você não pode ficar paralisado. Muitas pessoas dão graças a Deus por vida no final do ano. Graças a Deus por vida. Tu já tem a vida eterna. O que você vai fazer toda a eternidade dando graças a Deus por vida? Que tal você avançar um pouco mais no reino? Então você dará muitas glórias a Deus pelos frutos que Deus operar através da sua vida e você povoar os céus. Aí sim você tem motivos para dar graças a Deus. Em 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 9, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então diz que nós devemos proclamar as virtudes, fazer a obra. Diz que somos
nação santa, que somos raça eleita, para anunciar virtudes, isso significa para estabelecer o reino. E anunciar não é só cantar no púlpito, não é só fazer uma visita por semana, não é só atuar uma vez por semana, 2 vezes por semana na sua atividade ministerial. Isso é apenas uma pequena parte. Precisamos anunciar as virtudes, demonstrar que o nosso encontro com Deus valeu a pena, por onde nós passarmos. E já em Êxodo, no capítulo 19, versículos 5 e 6, está escrito: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Porque toda a terra é minha, vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel? Então, amados, se nós somos criados, se nós fomos planejados, se fomos idealizados, se fomos projetados por Deus antes da fundação do mundo, para quem Deus criou o multiverso, para quem Deus fez toda essa maravilhosa criação, tudo que existe, foi para nós, foi para mim, foi para você. E você sabe por que nós somos santos? Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. É isso que nos torna santo, é a presença de Deus em nós. E onde está a presença de Deus, o lugar se torna santo. O Senhor já disse isso lá em Êxodo, no capítulo 19, versículo 18. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha. E todo o monte tremia grandemente. Veja, onde há a presença de Deus, há fogo. Onde há a presença de Deus, há temor. Onde há a presença de Deus, há purificação, a santificação, a virtude. Agora eu posso entrar no Santo dos Santos, porque eu sou santo. Em Apocalipse capítulo 5, versículo 10 está escrito, finaliza, né? E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes e reinarão sobre a terra. E aí nós entendemos que Deus tem uma herança nos santos. A carta aos Efésios, no capítulo 1, versículo 18, está escrito: iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Então Deus tem uma esperança em nosso chamado e uma esperança nos santos. Ou seja, Deus espera em mim, Deus espera em você. O quê? Atitude, comprometimento, posicionamento, que possamos manifestar ao mundo o resultado da nossa crença, da nossa fé. E aí, quando nós caminhamos através da Bíblia, nós entendemos que temos uma equipe de pessoas que estudam, evidentemente, né? Então nós tomamos em conta a teologia, tomamos em conta o tópico, a etimologia e até mesmo o plano exegético da palavra, né? Palavra bonita essa. Apesar de todas essas lindas palavras, a Bíblia é um livro espiritual para um povo espiritual. Sim. E a Bíblia diz que nós militamos a boa milícia. Está escrito isso em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 18. Este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate firmado nelas, o bom combate. A Bíblia também diz que nós temos uma armadura. Está escrito isso em Efésios, no capítulo 6, versículo 13 ao 18. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir
no dia mau, e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingido-vos com a verdade e vestido-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. A Bíblia também diz que nós temos armas poderosas. Está escrito em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. Veja, a Bíblia também diz que nós temos uma espada. Está revelado em Hebreus capítulo 4, versículo 12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Porém, não temos nada disso. São adjetivos, são alegorias, são metáforas que explicam as características da verdadeira igreja. Sim, as milícias, amados, elas não são naturais, ela é no espírito. Veja que a palavra, ela nos chama de noivo, ou de noiva, melhor dizendo, porque noiva é nosso Senhor, nos chama de noiva. A palavra nos chama de esposo, de templo, de casa, cidade. Diz que nós somos monte, nos chama de Jerusalém, de árvore, de ramos, soldados, de ovelhas, de servos, de um homem, um corpo, membros, nova criação, linhagem escolhida, nação santa, tantos adjetivos que a palavra nos classifica, nos chama. E o que nós somos? Somos um povo com todas essas características. É um livro espiritual para um povo espiritual. O reino de Deus é justiça, é paz, é alegria. Porém, Cristo diz: eu não vim trazer paz. Cristo é o príncipe da paz, e ele mesmo diz: eu sou varão de guerra. Jesus diz: bem-aventurados os pacificadores. Porém, ele mesmo diz: temos armas poderosas em Deus. Então, o que devemos fazer? Usar as armas para introduzir paz. E muitas pessoas não gostam disso. Pai, muito obrigado, Senhor, pelo entendimento da Tua palavra. Abençoamos todos que nos ouvem em nome de Jesus.